Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Estamos começando o dia conectados com Deus. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Silva. Estou aqui nesse canal com você de segunda a sexta, 6h01 da manhã, sempre trazendo um devocional, uma palavra de vida, uma palavra de sabedoria para abençoar os seus dias. Então, eu já quero convidar você a se inscrever nesse canal. Esse canal só existe para abençoar a sua vida, para conectar você com Deus, para compartilhar aí porções de espiritualidade, palavras de espiritualidade e também de gestão emocional, para melhorar os teus relacionamentos, para ajudar você na imersão do autoconhecimento, se conhecendo, entendendo como que você funciona. Aqui no canal tem muito conteúdo valioso para você consumir quando quiser, sempre que quiser, né? E essa semana nós estamos falando sobre cura das doenças físicas, emocionais, espirituais. Como que nós lidamos quando o diagnóstico chega, quando a nossa fé é desafiada? Porque às vezes a gente tem fé para falar para o outro sobre fé, para compartilhar com o outro a fé, para motivar o outro, melhor dizendo. Mas quando a nossa fé é testada, nós sentimos que a nossa fé desfalece. Então, hoje eu não quero falar só sobre fé com você, mas eu quero falar sobre curando a alma. Como que eu curo a minha alma? Quais são as doenças da alma? Né? Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas negligenciam, elas não fazem ideia. Quando eu falo de alma, gente, eu falo de emoção. Eu falo de pensamentos, eu falo de mente humana. Eu falo das coisas da guerra que acontece às vezes aqui internamente e você não consegue compartilhar, você não consegue explicar e às vezes você não consegue uma ajuda especializada, uma pessoa que entenda de fato disso para poder te auxiliar, para poder segurar na sua mão, para poder te orientar bem. Olha, você precisa abrir aí, se abrir com alguém, você precisa colocar pra fora o que está bagunçando você por dentro, o que está aí fazendo você ressentir, reviver aquele trauma, aquele medo, aquela insegurança, o que está te causando ansiedade, enfim, são várias etapas no processo de cura emocional, né? E como nesse canal a gente está sempre falando sobre espiritualidade, gestão das emoções, autoconhecimento, então nada mais justo do que nós falarmos hoje sobre essa questão de cura da alma. Nós vamos nos valer de um texto que está em Cartas aos Efésios. No Novo Testamento nós temos aí Carta aos Éfesos, né? Igreja de Éfeso. Se chama Efésios, o nome do livro. E você vai abrir aí no capítulo 3, por favor, querido. Você vai abrir nesse momento no capítulo 3, Efésios 3. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem simplificadíssima que vai te ajudar a ter um maior aí discernimento sobre, mas qual que seria o remédio para curar uma doença da alma? E quais são as doenças da alma, Ellen? Gente, as doenças da alma podem se manifestar de várias maneiras, porque quando nós guardamos uma memória ruim, quando nós nos prendemos a algo que nos aconteceu no passado, algo que dói, algo que nos causa revolta, algo que nos causa muito medo, pânico, ou algo que nos causa mesmo ressentimento, mágoa, revolta, né? Tristeza profunda. Quando nós revivemos essas memórias, né, nós paramos e pensamos nela, ou nunca deixamos de pensar nela, elas estão sempre ali ocupando espaço na nossa mente, isso faz com que o nosso corpo reaja a esses pensamentos, reaja a essas emoções, reaja a essa concentração de energia na alma. E aí o nosso corpo começa a apresentar sinais, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, porque o corpo psicossomatiza essas coisas. Agora, recente, eu atendi uma pessoa no estágio da psicanálise, que é um curso que eu estou concluindo, estarei aí com a agenda aberta para atendimentos terapêuticos, e a pessoa deu entrada no hospital, né, em uma das sessões ela foi abrindo essa conversa comigo e disse que deu entrada no hospital com muitas palpitações no peito. Então, ela foi ali atendida por uma equipe médica, foi colocada numa cadeira de roda, recebeu todos os atendimentos e trataram ela com máxima excelência. E aí ela disse que fizeram um eletrocardiograma, fizeram outro exame, mais outros, fizeram uma bateria de exame. E todos os exames deram simplesmente nada. Ela não estava com nenhuma alteração de nada. Tudo estava normal no seu corpo físico, aparentemente estava normal. Mas então o que era aquela palpitação? Que também até gases não deu como sendo, né? Os médicos descartaram essa possibilidade de gases. Enfim, foi feito ali todo um check-up naquela pessoa e não foi considerado isso. Então, quando ele trouxe isso para o setting terapêutico, nós começamos a analisar como que estavam suas emoções, como estavam suas memórias, suas lembranças, e o quanto isso vinha lhe afetando. E a pessoa foi ali, nós estamos fazendo o que a gente chama de manejo terapêutico, a pessoa foi desenrolando ali o que estava embolado, embaralhado dentro dela, e aí nós começamos a questionar, e se foi isso aqui? E se foi esse pensamento? E se foi essa memória dolorosa? E se foi isso aqui? Vamos entender? Vamos ver se você psicossomatizou isso? E aí nós fomos conduzindo e foi um trabalho excelente e nós não descartamos essa possibilidade, claro, de ser uma questão emocional, porque física ele tinha certeza que não era, porque teve ali a bateria de exames e não deu nada, né? Então assim, quando nós psicossomatizamos uma coisa, uma memória, como eu acabei de falar, o nosso corpo reage, seja com uma coceira, com uma alergia, com uma psoríase,
com alopécia, que é queda de cabelo, com uma febre repentina. Às vezes, dependendo de você, acabou de receber uma notícia ruim e o seu corpo começa a desfalecer, esmorecer, você começa a suar frio, mesmo não estando com fome, né, ali não estando fraca, mas você começa a sofrer de uma determinada forma, o corpo começa a manifestar os sintomas dessas doenças da alma, e é isso que nós chamamos, né? E hoje nós vamos ler aqui um dos, tá, gente? Isso aqui é um dos remédios muito importante para curar a alma. É um dos que a gente mais trabalha no setting terapêutico, é considerado também para as questões com base científica, né? Tem base científica e tem base também na fé, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos ver o que a palavra vem nos dizer sobre isso, tá bom? Efésios 3, se você encontrou. Nós vamos ler agora a partir... Efésios capítulo 4, me confundi, peço desculpas. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 30, tá? Queridos, eu só queria dizer pra você que vale a pena depois você fazer uma leitura minuciosa sobre só no capítulo 4 de Efésios. Desde o versículo 1, você indo, lendo um por um e fazendo suas marcações. Se você não tem a Bíblia física, mas você também pode adquirir a Bíblia online através de um aplicativo, tá? Não perca esse contato, não perca esse acesso. E sempre que alguém for ler algum texto, algum versículo, procure conferir você também, ler lá também, pra ver se é do jeito que a pessoa tá lendo mesmo. Por isso que eu te convido sempre a fazer parte aí, né? E a partir do versículo 17, o tema do texto, tem sempre um título nessa Bíblia aqui, que diz assim, o procedimento dos filhos da luz. Em todo o contexto, a partir do capítulo 17, do versículo 17 do capítulo 4, Paulo, que é o escritor da carta aos Efésios, ele vai dizendo vários conselhos. Vocês, outrora vocês roubavam, agora não devem roubar mais. Outrora vocês matavam, não devem matar mais. Outrora vocês eram iracundos, se iravam facilmente, guardavam rancor no coração. Agora vocês não devem mais proceder assim. Agora não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Ou seja, se vocês passaram raiva hoje, se irritaram, não deixe que anoiteça antes que você se arrependa daquilo, peça perdão a Deus e a pessoa que você ofendeu, para que você não guarde aquilo e aquilo acabe se tornando uma munição para o adversário de vossas almas lutar contra a própria vida de vocês, ou vocês acabem psicossomatizando. Paulo não usou essa palavra, claro, é uma palavra bem atual, né? Mas era nesse sentido que ele estava dizendo, para que a alma de vocês não adoeça, para que vocês não fiquem amargurados. Nesse mesmo texto ele vem falar sobre isso. Cuidado com a amargura de alma, cuidado porque quando você vai guardando esses ressentimentos, isso vai trazer um efeito, muitas vezes não esperado, né? Vai trazer esse efeito contrário para a sua vida. Então nós vamos ler no versículo 30 que diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, certo? E o versículo 31 vai dizer, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então seja bondosa, aqui está o segredo. E aqui não vai falar exatamente sobre doenças da alma. Você não pode pensar assim que eu estou inventando ou criando isso. Mas nós sabemos que a amargura, a tristeza profunda, né? A ansiedade, ou a preocupação excessiva, a mágoa, o ressentimento, isso tudo vai, no curto, médio e longo prazo, vai trazer prejuízos para a nossa alma. Então, um dos remédios para a cura da alma é nós liberarmos o perdão. E é uma coisa tão interessante essa questão de perdão, porque um dos discípulos de Jesus perguntou uma certa vez, mestre, até quantas vezes o meu irmão pode errar comigo e eu tenho a obrigação de perdoá-lo? Até 7? Ele perguntou se até 7 vezes, Jesus diz não até 7, mas até 70 vezes 7 por dia. Porque o perdão, ele é um antídoto que quebra as barreiras, que desata as correntes, como nós dizemos, ele reduz as muralhas a nada. E quando eu falo muralhas, são tantos impedimentos que nós podemos ter, tantas oportunidades que nós podemos perder, porque não perdoamos aquela pessoa que, às vezes intencionalmente ou não, nos prejudicou, nos expôs publicamente, nos causou algum tipo de prejuízo. Então, quando nós perdoamos, nós abrimos o nosso coração para a entrada de coisas boas, sabe? Nós retiramos de dentro de nós o peso. E às vezes aquela pessoa que errou conosco, que nos prejudicou, que causou algum tipo de prejuízo a nós, aquela pessoa não se arrependeu. Às vezes ela não é digna, digamos assim, do nosso perdão. Mas nós somos dignos da libertação que o perdão causa. Então, quando eu libero esse perdão, e às vezes é um processo difícil, para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, e nós precisamos ponderar isso, nós precisamos considerar,
Algumas pessoas vão precisar fazer esse exercício, essa prática, tornar isso mais rotineiro, fazer esse exercício mais frequente, que é eu te perdoo, eu vou conseguir, e repetir para si mesmo, e pedir a ajuda de Deus, reconhecendo sua fraqueza, reconhecendo que sozinho não consegue. Pai, eu não consigo, não tô conseguindo esquecer o que fulano fez comigo, tá doendo aqui, eu tô revoltado, tô chateado, eu tô com um pensamento vingativo, mas eu não quero ser assim, eu não quero fazer assim. Como disse Paulo, eu não quero dar lugar para amargura, eu não quero dar lugar para indignação, para ira, para gritaria, para calúnia. Pai, eu quero, então, ser bondosa, bondoso, compassivo, compassiva. Eu quero perdoar mutuamente, ainda que o outro não queira vir pedir perdão. Ele não precisa vir pedir perdão, eu conseguir liberar esse perdão. Então, tudo começa com o interesse. Eu decido o que eu quero. Tudo começa com a decisão. Eu decido o que eu quero. Então, Mateus capítulo 18, tá, gente? A título de caso você queira anotar aí, que nós citamos agora há pouco sobre a pergunta de Pedro. Até quantas vezes, mestre, eu devo perdoar? E Jesus diz, até 70 vezes 7 por dia. E isso é um desafio para todos nós. Isso é um desafio principalmente com as pessoas próximas de nós. As pessoas que mais nos ferem são as pessoas próximas de nós. Marido, filho, pai, mãe, né, o cônjuge, parceiro, parceira. Porque essas pessoas, nelas nós depositamos mais esperança, mais confiança e mais expectativas. A gente espera que o melhor, mais consideração, respeito, bom diálogo, né? Então, quando essa pessoa te desaponta ou te oculta alguma coisa, ou te falta com respeito, isso dói profundamente, porque a convivência, né, o fato de você estar pertinho ali com essa pessoa, faz com que você tenha um pouco mais de apreço por ela, você goste mais dela do que, claro, de uma pessoa desconhecida ou que você acabou de conhecer. Então, quando essa pessoa te machuca, a dificuldade de perdoar é ainda maior, porque essa pessoa tem uma proximidade com você. E a gente precisa considerar isso, a gente precisa ponderar isso, que não é fácil. É desafiador, sim. Não é só, vai lá, eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e dizer pra você, não, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar, você tem que ir lá, você tem que falar. Não é tão simples assim. Eu sei que na vida prática é desafiador para nós. É um confronto contra o nosso próprio ego. É um confronto contra o nosso próprio orgulho. É um desafio para nós mesmos que nós precisamos encarar. Quanto mais cedo nós encararmos, quanto mais antes, mais rápido nós, como disse Paulo, né? Antes do pôr do sol, né? Antes não se pôr o sol sobre a sua ira. Quanto mais rápido nós formularmos esse desejo, essa decisão de eu vou pedir perdão ou eu vou perdoar, ainda que a pessoa não tenha forças para me pedir perdão, mais rápido nós ficaremos livres desse peso. Né? O próprio conhecido como pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, que escreveu o livro, né, sobre inteligência emocional, ele vem dizer, ele vem trazer esse ensinamento. Seja rápido nas suas emoções. O segredo para você evitar estresse, evitar desgaste e principalmente evitar qualquer psicossomatização, qualquer absorção desse mal que é a mágoa, o rancor, o ressentimento, a tristeza, enfim. Tentar ser o mais breve possível com a gestão, com a questão dessas emoções, que elas virão. A tristeza ainda vai surgir, o medo de ser traído, né, a insegurança, a raiva, a revolta, eles surgirão. Você não é um robô, você tem emoções. E é sábio, quem aprende a lidar com essas emoções, quem aprende a gerir essas emoções. Espero que eu tenha sido o mais clara possível. Se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Eu queria que você, nesse momento, colocasse aqui no chat ao vivo ou nos comentários o seu pedido de oração para nós estarmos orando por você, tá bom? Eu queria avisar para você, que ficou até aqui, que você, se quiser adquirir o meu livro, eu tenho o livro que eu lancei recentemente, se chama Raiz de Amargura. Eu trabalho isso aqui que eu falei de forma mais profunda, trabalhando também, falando sobre autoconhecimento, falando sobre gestão das emoções mesmo, falando sobre a espiritualidade, a fé. Essas palavras que eu trouxe para você, eu trago lá com mais profundidade, contando alguns recortes da minha história, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Então, assim, para você adquirir o livro, você vai me chamar no meu Instagram. Aqui no canal tem link do meu Instagram. Você vai me chamar no direct do Instagram e vai me passar seu CEP para nós calcularmos o frete, que é muito barato para qualquer região do Brasil. A região mais cara assim de valor de frete pagou R$12 de taxa para enviar um livro, entendeu? Então, se você quer adquirir Raiz de Amargura, como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais, me chame lá no direct do Instagram que eu vou estar despachando para você no correio. E você vai amar, essa leitura vai fazer diferença na sua vida. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho,
Mais uma vez nós nos reunimos em oração, louvando e agradecendo o teu santo nome por tudo que o Senhor fez e ainda faz e ainda fará na nossa vida. Pai, muito obrigada por mais um dia, mais uma vez que estamos aqui reunidos em nossa fé. Nós te pedimos, visita todos quantos nos ouvem. As pessoas que estão nos assistindo ao vivo, as pessoas que vão assistir em outro horário, que essa pessoa seja agraciada por Deus, que essa pessoa seja guardada, livrada, que a sua casa seja abençoada, que a sua saúde seja visitada pelo Senhor, que Deus atenda para a oração individual, para a necessidade particular dessa pessoa, aquilo que ela está pedindo, almejando uma resposta do Senhor, que ela seja respondida, que ela seja agraciada por Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos que aquilo que nós aprendemos nessa manhã, nós possamos guardar, esconder a Tua palavra, como disse Davi, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então nos ajuda a esconder, a guardar a Tua palavra, os Teus mandamentos, a viver, colocar em prática. E por mais desafiador que seja, Senhor, nós liberarmos o perdão quando nós somos traídos, quando nós somos apunhalados, quando nós somos ridicularizados, quando nós somos expostos a qualquer situação vexatória, mas que o Senhor nos ajude a liberar o perdão, que o Senhor nos ajude a ter o coração sempre limpo, livre de qualquer possibilidade de uma psicossomatização, de uma doença da alma. Em nome de Jesus, nós contamos com a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor e pedimos, recebe a nossa oração e nos dá um dia abençoado debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, seja duplamente abençoado. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.